Boa tarde a todos, boa tarde, combatente de liberdade da pátria de Guiné e Cabo Verde, boa tarde, povo da Guiné, boa tarde, povo de Cabo Verde, e boa tarde a tudo gente que está ali acompanhando nessa partilha de conhecimento, nessa partilha de que comum a nós tudo, que Guiné, que não pátria e que não nação. Obrigado pela apresentação e uma breve, né, a biografia e nos lugares que me passa, e a gente está fica mais ou menos admirado, parece que tudo está feito para uma idade assim de 34 anos. E a gente está a pensar assim, né, e uma coisa um bocado difícil a explicar, mas esse que é a realidade da minha vida, e estudos, conversas, encontros com amigos e colegas de diferentes países do mundo. Primeiramente, agradeci a Comissão Política de Inglaterra que o convidamos para participar na palestra e incluí o tema, né? O tema é através de minhas leituras filosóficas sobre documentos de Amílcar Cabral, né? Quer dizer, um filósofo que tenta sempre tirar essenciais, essencialidade de coisas. Está falando filósofo, está buscando só o porquê das coisas e fundamento das coisas, né? Então, nesse sentido, com o tema, e um tema com o qual olha nenhum cão, mas um olha simplesmente a questão do panafricanismo revolucionário, mas no pensamento da Amílcar Cabral, o fundamento realmente da nação de Guiné e Cabo Verde, uma nação em singular, justamente para significar continuidade territorial entre Guiné e Cabo Verde, tanto no ponto de vista cultural, suma no ponto de vista de uma nação, nascer, uma coisa que nasce para um evento, um fenômeno que luta armada, que unidade que provocada pela luta armada, esse que é, não faz um justificativo de tema, né? Então, e singular uma nação, de nação de Guiné e Cabo Verde, como este fala, uma unidade de povo que existe antes mesmo de território chamado Guiné ou Cabo Verde, ou a Guiné e Cabo Verde. Então, e antes de entrar realmente na explica pensamentos de Amílcar Cabral, né, o panafricanismo de Amílcar Cabral, e ele teórico do panafricanismo revolucionário. E gostava, antes de explicar esse conteúdo do panafricanismo revolucionário de Amílcar Cabral e descrever se natureza e princípios para a fundação de uma nação de Guiné-Cabo Verde, mostra contexto que leva com que Amílcar Cabral realmente forja ideias que permitiram com que a OS não chamar pai de uma nação. Você como e que existe pai sem filho. Então, e que existe filho sem pai. Quer dizer, e tem uma continuidade substancial entre pai e filho, a mesmo pode ser do homem, por exemplo. Não pode ter filho, um cara é chamado pai, sem que tenha filho. Uma vez que tem filho, não é chamado pai. Então, justificativa de chamar Milcar pai da nação de Guiné-Cabo Verde e consubstância na filiação de Guiné e Cabo Verde. Então, aquele caos não busca através de leituras de documentos da Amílcar. Não que mistifica só na história, conta a história, uma descrição de história, mas não me passa na descrição de história que implica conhecimento de datas, eventos e ações, para passar a consciência histórica que te permite unificação de um determinado povo. Então, nesse sentido, essa que não operatividade nessa palestra, quer dizer, passa de conhecimento histórico à consciência histórica. Em Cana fica tanto na história, mas em obrigado conta um bocado de contexto histórico que permite elaboração de pensamentos da Amílcar Cabral, que é pai de uma nação. Então, períodos de 1944, que Amílcar, não falar Amílcar, quer dizer, povo africano, sobretudo da Guiné, que português chegando no território dito hoje de Guiné, 1940, 1944, 1444, exato, 5 séculos de ocupações que o português teve nas nossas terras, de Guiné e de Cabo Verde, que território que hoje não chama Guiné e Cabo Verde. Então, e houve na nossa terra grandes conflitos, sim, mas grandes conflitos sempre influenciados através de ataque que o Egito sofreu lá nos 6 séculos antes de nossa era. Então, a invasão da África provocou uma grande cacofonia entre o que nós chamamos atualmente de tribos. Então, esse é um contexto rápido, mas muito longínquo. Não vi mais perto. Tráfico negreiro. Então, o tráfico negreiro, com a consciência de que desfazia um tipo de despovoamento de que territórios que nós chamamos de Guiné-Bissau,
para o Brasil, que leva no homens, que leva no grandes homens, né? Bom, não, bem, Sim, Sim, perfeitamente. sim. ok. Que leva no homens, no grandes forças trabalhadora na África, para o Brasil, para cuidar justamente de um outro território, uma outra finalidade, construção de um outro povo, né? Esse é o contexto mais ou menos. Bom, não entra num contexto onde que Portugal realmente, a partir de 1845, com o congresso fazido na Conferência de Berlim, de que fazido divisão justamente de território de zona de influências, de que Portugal não podia considerar-se uma semicolônia de Inglaterra, porque que teve oportunidade de forças para poder continuar a ocupar esses territórios. E o que é que passa? E, finalmente, Inglaterra dá apoios na conferência para poder ficar com zonas de Guiné e guardar Angola e tudo tal. Por mais que Portugal já teve grandes ocasiões de desenvolver zonas, não é caso de Guiné concreto, como e estava menos desenvolvido, que até na escola, na época, e depois que mais tarde, escola, primeiro liceu na Guiné, com a Nkrumah, muito tarde. Então, português mesmo nos anos de 1962, Portugal tinha 50% de população analfabeto. Quer dizer, olha, mesmo nível de desenvolvimento cultural era muito difícil, né? E então, que tinha uma condição. Bom, todas as situações, chegando ao período da Amílcar, 1924, Amílcar nasce na Guiné, e Bafatá concretamente, Paz Caueriano. Então, Amílcar Cabral, nascendo já no contexto de uma grande bouleversement, como o Sumaqueta fala na França, grande mudanças na estrutura social, na estrutura cultural, estrutura mental do povo africano e, sobretudo, particularmente daquele território chamado Guiné Portuguesa. Então, mesmo diocese, não tem diocese na Guiné, não teve diocese na Cabo Verde, a primeira capela que foi construída na Guiné e foi lá na Capela Natividade, Capela de Cacheu, justamente que não estava a fazer peregrinagem na época. Então, é para mostrar como a Guiné estava naquelas condições, na todo nível, tanto nível de escolaridade, como nível de vida espiritual vindo de outro povo, de uma maneira assim, né, diferente. Então, o contexto do nascimento da Amílcar e o desenvolvimento, viagem da Amílcar, estudos da Amílcar na Cabo Verde e viagem da Amílcar para Portugal, para por estudar justamente a agronomia, e aconteci também para um evento muitíssimo importante, sempre na papel rápido, né, contexto para poder passar realmente a sujeito, né? Então, Amílcar, e foi um homem consequente, e houve fome na Cabo Verde. Volta de 1957 até 1959, e houve grande fome, daqui morri mais de 10 mil. 10 mil pessoas, né? E não olha como entre 1957 e 1959 e houve a morte. Então, Amílcar nasceu no 1925, então ele tem consciência, tem a flor de sua consciência de como e houve necessidade justamente de estudar agronomia. Então, é um homem muito consequente, de uma forma tão prematura, e teve bem a consciência como e tem que responder à realidade concreta dessa terra. Então, Amílcar passa e vai para Portugal para estudos de agronomia, e é fácil com que, chegando lá, e houve necessidades enormes, assim, grandes linhas que estão a dar rapidamente, chegando a necessidade de uma reafricanização do espírito. Quer dizer, compreendendo como no período de guerras mundiais, Segunda Guerra Mundial, em 1945, e de que aconteciam situações em que blocos estavam a grandes dificuldades, uma grande separação entre o bloco socialista e o bloco ocidental, e daqui tem que três mosquiteiros, que está falando Inglaterra, Estados Unidos e França. Então, não olha como e Amílcar, nesse contexto, é que começa a forjar-se ideias. É fazer um movimento com o Andrade e com todos os companheiros, né, para criar movimento de voltar às fontes. E não vim chegar nas ideias, para aí fazer parte de um dos princípios, né? Então, a necessidade de voltar às fontes provoca com que começando a pensar, voltar à raiz, pensamentos e criar movimentos, assim é que dá necessidade de criação de movimentos de libertação.
E Amílcar voltando para a terra, tendo consequências assim em geral, né, de participação através da agronomia e chegar à conclusão que o mais necessário com realidade. Então, para o trabalho que tem da agronomia, e vai terras, ensinou terras para todo lado. No recenseamento de terras, recenseamento agrícola, e teve a oportunidade de realmente olhar tudo o que é necessário de no terra. E lá que se existe problemas concretos de no terra. Então, ia acontecer o massacre de Pinji, que tem 3 anos depois de fundação do PGC. E aconteceu o massacre de Pinji, que tem esse elemento que está falando declencheur, quer dizer, um elemento pivô, que te permite com que Amílcar passe uma ação muito direta. E PAEGC fundado em 66, passa a ação direta justamente para luta armada. Então, Amílcar, antes justamente da luta armada, esteve no amadurecimento de pensamentos e contou como é que existe teoria, é que existe prática revolucionária, ou seja, uma ação sem uma teoria revolucionária. Então, breve. Esse é um ponto. Guiné-Bissau, no período, e houve aqui que está a falar período de pacificação, no século XIX, e houve grandes conflitos, né, no período entre tribos. E não se direito como aqui origens de conflitos. E que a pluralidade tribal? Não. Mas justamente a questão é que brancos, portugueses, América própria, não está lá, na unidade de luta, né, que mostra como a prioridade de portugueses e dividir que de origem autóctona e aqueles que justamente assimilados que glorificavam a cultura portuguesa na época, né? Que também a educação portuguesa. E é grande cacofonia criada justamente entre tribos também, mas também entre situações sociais. Na época, permite com que houvesse divisões e é isso que leva com que Amílcar pensa, realmente passa a ação direta por uma independência, uma luta armada pela independência. Então, Gossi, esse é o contexto em geral. Lá que Amílcar forja todas as ideias. Não vai olhar como ideias de Amílcar esposa profundamente essa história. E esposa profundamente essas experiências. O que é panafricanismo revolucionário de Amílcar Cabral? Primeiramente, não tem panafricanismo revolucionário, não tem Amílcar Cabral em si, que não vim começar a descrever mais ou menos as ações, e não chamá-lo como panafricanismo revolucionário e fundamento. Essa é uma coisa muitíssimo, que está falado na França, tranchant, quer dizer, então uma decisão direta de falar como é fundamento, mas tem que realmente justificar isso e mostrar documentalmente, porque é necessário. Em Mangrebias, não pode bater a sua história por alto, sem fazer análise realmente de situações que fundam a nação. E cá Estado ainda, não fala só nação, Estado é outra coisa. Mas, então, o que é panafricanismo, primeiramente? Panafricanismo é justamente movimento de povo. Movimento de povos africanos para luta de libertação contra imperialismo, contra neocolonialismo, contra toda forma de dominação. Mas em vista de quê? Em vista de unidade. Unidade de povos vitoriosos contra o imperialismo. Povos africanos, unidade dessa diáspora, unidade de povo do continente contra o imperialismo. Então, esse que pan-africanismo, mesmo a palavra fala, pan, junta, põe junto. Ismo é mais ou menos, está falando ideologias africanas. Né? Ideologias africanas que realmente está caracterizando, está constituindo culturas africanas e pensamentos de povos africanos. Então, mas esse é um conceito meramente ocidental. Porque tem pan-germanismo, e tem pan-eslavismo, e tem pan-arabismo, mas é conceito. Se não acabou de ouvir na apresentação, nós, panafricanista, doutor